Olá, eu sou o André Chalders, repórter do Estadão. Eu estou aqui com o prefeito eleito de Cuiabá, Abílio Brunini, do PL. Vou fazer algumas perguntas para ele. Abílio, a primeira questão: que tipo de problemas ou de vacilos do governo Lula o senhor acha que podem ter contribuído para o seu resultado lá em Cuiabá? Olha, o resultado em Cuiabá não se dá só pelos erros do governo Lula, se dá também pelas propostas que nós apresentamos. Nós fizemos um plano de governo com 450 propostas, 100 páginas o plano de governo, bem elaborado em todas as áreas. E conversamos com toda a sociedade, conversamos com a parte do servidor público, com a causa animal, conversamos com a causa da mobilidade, conversamos com os motoristas e entregadores de aplicativo e uma série de outras sequências. Associado a isso, o Lula tinha um candidato do seu próprio partido, do PT, e aonde o governo federal, através do governo Lula, não tinha nenhuma ação efetiva durante seus 2 anos de mandato lá em Cuiabá. Não tem uma obra do Lula nos 2 primeiros anos de Cuiabá. E o filho do atual prefeito é vice-líder do Lula aqui em Brasília. Então, mesmo com todo esse aparato, eles não conseguiram levar a infraestrutura para lá. A população cuiabana é conservadora, o estado de Mato Grosso não elegeu nenhum prefeito do PT, e em Cuiabá não elegeu nenhum vereador do PT. Então, a gente identifica que o nosso povo tem esse conhecimento sobre o que é uma gestão da esquerda e optou por uma gestão conservadora. Entendi. Bom, uma outra questão é a seguinte: em algumas cidades em que os candidatos do Bolsonaro, do bolsonarismo mais raiz, assim, disputaram, eles saíram derrotados. Então foi o caso de Fortaleza, foi o caso de Belo Horizonte com o Bruno Engler. Eu queria saber o que você diria para os críticos, as pessoas que dizem que o Bolsonaro em si saiu enfraquecido, né, dessa disputa eleitoral, mesmo que a direita, centro-direita ou centrão tenha ido bem. Eu não considero que ele saiu enfraquecido de jeito nenhum, porque na maioria das capitais do nosso país o candidato ou era da direita ou queria ser do partido do Bolsonaro, ou era do partido do Bolsonaro ou era de direita querendo ser do partido do Bolsonaro. É um exemplo ali em São Paulo. Você tinha o partido do Bolsonaro apoiando o Nunes e tinha um outro candidato que queria o apoio da direita no sentido do Bolsonaro. Então, era 2 no mesmo sentido. E a outra opção teve menos votos, que era o caso do candidato à esquerda, teve menos votos do que os votos de abstenção. Então, o Bolsonaro não saiu enfraquecido de maneira nenhuma. Ele elegeu o prefeito da capital do estado de São Paulo. Em Fortaleza, o André também não saiu perdedor. Apesar de não ter o resultado vitorioso na eleição, o André teve um resultado que foi a diferença de 0,5%. Numa cidade que é conhecida por gestões mais à esquerda. Existia uma máquina pública fortalecendo aquele trabalho, o Lula e o governo federal, investimentos e tudo mais, e o André fez uma das mais bonitas campanhas que aconteceu no nosso país, inclusive uma nova modalidade de campanha no nosso país. A campanha do André em Fortaleza deve ser estudada como um modelo que deu muito certo. E por 0,5% não alcançou o resultado de ser eleito, mas o André está qualificado a ser senador, o André está qualificado a ser qualquer uma outra forma de representatividade. Ele mostrou como fazer uma campanha diferente. E a única capital, entenda? A única capital que o Lula conseguiu eleger um prefeito. Então, eu penso que em todas as outras capitais do Brasil, se você pegar, inclusive eu vi um mapa que saiu de posicionamento ideológico dos prefeitos eleitos, a maioria do mapa brasileiro é azul, né? Então, assim, a esquerda elegeu pouquíssimos prefeitos e a direita e o centro-direita elegeu a maioria dos candidatos. Então, Bolsonaro saiu vitorioso nessa eleição, se for levar em consideração 70% da população brasileira escolheu pessoas ligadas à direita e ao posicionamento ideológico do Bolsonaro e que provavelmente em 26 farão campanhas em favor do Bolsonaro ou do candidato que ele indicar. Entendi. Bom, uma última pergunta. Os críticos do senhor aqui dentro do Congresso dizem que o senhor tem um estilo assim muito combativo, assim, às vezes até excessivo, né, que nem o episódio lá na CPI do 8 de janeiro. Enfim, e aí eu queria perguntar o que muda a partir do dia 1º de janeiro quando você se tornar prefeito de Cuiabá, prefeito de capital, né, a 4ª maior cidade do Centro-Oeste. O senhor vai levar esse estilo para a prefeitura ou não? Vai ser uma coisa mais moderada? Como é que vai ser? Primeiro é importante dizer que todos os deputados que são críticos a mim e que foram candidatos a prefeito não ganharam. Se você pegar o Boulos, não ganhou. Se você pegar o Tarcísio no Rio, também não ganhou.
Se você pegar os outros em outras cidades, também não ganharam. Então, todos esses de esquerda que foram críticos a mim, por mais que conseguiram dominar a narrativa por meio de veículos de comunicação, nas regiões que eles foram candidatos, não ganharam. Dos 11 deputados federais que foram eleitos, não tem nenhum deputado federal da esquerda que estava em crítica a mim, que ganhou a eleição nas suas capitais ou municípios. Outra questão importante é que postura de legislativo é postura de legislativo e postura de executivo é postura de executivo. Quando a gente assume uma prefeitura, assume para governar para todos. E quando a gente está aqui no Congresso, a gente fazendo nosso papel legislativo, a gente está legislando para a proporção daquela representatividade ideológica que a gente faz. Então, aqui na Câmara Federal, você está legislando para a direita, conforme eu sou eleito pela direita, o da esquerda está legislando para a esquerda, e algumas pautas elas são comuns entre qualquer espectro ideológico. Mas em Cuiabá, nós vamos administrar uma cidade para toda a população cuiabana. Tanto esquerda, quanto direita, quanto centro, qualquer um que estiver lá, nós vamos cuidar da cidade para todos.